Lee Yun-woo era o típico jogador viciado, tanto que se tornou o número 1 de um jogo de realidade virtual, chamado Defesa de Fantasia. Um certo dia Lee acidentalmente entrou nesse jogo no corpo do personagem Kyle Selterion. Considerando o enredo do jogo, Lee percebe que seu personagem logo será eliminado. Agora ele precisa fazer com que Kyle sobreviva e consequentemente ele também. A história começa apresentando o personagem Kyle Selterion. Ele é o filho mais novo da prestigiada família de espadachins. Kyle era um dos membros da família Seltarion envolvidos em grandes eventos no início do jogo. Mas já no início Kyle é espancado durante um encontro com o personagem principal e acaba indo de base. A vida do personagem Kyle não é muito importante porque ele é apenas um extra. Nesse momento vemos o nosso protagonista Leo na frente de um espelho beliscando a bochecha com força. Ele sentiu uma dor e percebeu que isso não era um sonho. Lee grita perguntando como ele possuiu um personagem tão inútil. Como isso poderia acontecer com o jogador mais bem classificado do mundo no jogo Defesa de Fantasia? Defesa de Fantasia, como o nome já diz, é um jogo de defesa com tema de fantasia, que se tornou um grande sucesso global em 2030. O jogo tinha um nível de dificuldade tão diabólico que mesmo depois de 10 anos ninguém conseguiu concluí-lo. Mas seu charme diabólico e natureza viciante o mantiveram popular. Os jogadores ganharam pontos no ranking global com base em como jogaram e completaram missões. Missões e itens raros aumentam significativamente sua pontuação. Nosso protagonista Lee passou literalmente 10 anos da sua vida jogando Defesa de Fantasia, completamente imerso no jogo, dominando tudo, desde círculos mágicos raros até combinações de artesanato lendárias. Com uma pontuação avassaladora ele se tornou uma lenda viva e se tornou o jogador global mais bem classificado, mas agora Lee acabou possuindo um personagem extra incompetente. Ele ficou se perguntando como poderia sobreviver neste mundo quando até mesmo o protagonista do jogo, equipado com os melhores talentos, não conseguiu terminar. Lee se lembrou vividamente do destino de Kyle porque ele havia jogado o jogo muitas vezes. O objetivo final na Defesa da Fantasia era parar as Forças das Trevas, e quem convocou essas Forças das Trevas foi o segundo filho da família Selterion, conhecido como Adolf. Adolf tentou usurpar o chefe da família Selterion e buscou o poder das trevas para iniciar uma rebelião. No final, o território Selterion se tornou uma base para as Forças das Trevas que há muito tempo cobiçavam as terras humanas. Em meio ao caos, o impotente Kyle foi facilmente eliminado. Nesse momento, o protagonista estava deitado na cama e pensou que poderia simplesmente deixar o território antes que a rebelião começasse, mas ele sabia que havia um problema maior. Kyle tinha uma doença conhecida como Ermemeu. É uma condição em que os canais de mana dentro do corpo são bloqueados. Neste mundo, mana é a fonte de aura e magia. Também fornece energia essencial para a sobrevivência. Aqueles com canais de mana bloqueados não conseguem absorver os nutrientes necessários para a vida e a maioria nem chega aos 20 anos. O protagonista sabia que a única cura para Ermemeu era absorver mana da natureza para o corpo. Mas como seus canais de mana estavam bloqueados, isso era impossível. Em outras palavras, ser diagnosticado com essa doença fazia de você um inútil e de qualquer forma você já sabia até quando ia viver. Quando Kyle recebeu essa notícia, ele caiu em desespero, com medo do seu fim e o pensamento sobre o tempo restante. Eventualmente ele começou a enlouquecer e se transformou em um problema para a família. No final, seu pai, o chefe da família Selterion, o prendeu em um anexo. Kyle continuou a enlouquecer naquele quarto. Isso é o que o protagonista lembra do roteiro original. Quando jogou, ele viu Kyle como uma causa perdida, mas até mesmo possuindo seu corpo, o protagonista percebe que Kyle é tão podre que nem mesmo sua doença terminal pôde mudá-lo. Nesse momento, Lee decidiu reavaliar a situação. Ele possuía o corpo de Kyle, o filho mais novo do Marquês, mas de uma família condenada. Kyle não tinha talento em esgrima ou magia, sem expectativa de vida e com uma personalidade terrível. Ele teve a pior reputação e foi confinado em um quarto pelo chefe da família. Naquele momento, o protagonista percebeu que estava realmente condenado se ficasse lá, mas Lee não sabia como sobreviver neste mundo com estatísticas tão terríveis. Ele então pergunta se não deveria ter algum tipo de habilidade de trapaça, já que reencarnou em um jogo, como uma janela de status ou algo assim. De repente uma luz apareceu atrás dele e quando olhou para trás viu círculos brilhantes flutuando no ar. Lee, confuso, estendeu a mão para um deles e disse que nunca tinha visto nada assim antes. Assim que tocou em um, o círculo explodiu liberando uma luz brilhante. O protagonista pergunta o que estava acontecendo. Do nada uma mensagem do sistema apareceu mostrando que ele havia acordado. Ele recebeu 2
Novos talentos, a janela de status foi desbloqueada e agora ele poderia usá-la. Lee ficou chocado ao ver a janela de status aparecer e a examinou com entusiasmo. Ele notou que um dos talentos que lhe foram concedidos era o caminho da mana, o outro foi o olho da mente, que lhe permitia ver especificações detalhadas. O protagonista observou o caminho da mana e pensou que, a julgar pelo nome, deveria estar relacionado à magia. Ele lembrou que o melhor talento mágico deveria ser a mana companheira, mas sua intuição lhe disse que isso era algo ainda mais extraordinário. Ele sentiu que era um talento de primeira linha e começou a acreditar que não seria parado agora. Então lhe tocou outro círculo flutuante que entrou por sua mão e passou por suas veias. Ele ficou chocado, sentindo a energia correndo dentro dele. De repente suas mãos estalaram. Quando ele olhou, viu que sua doença bloqueou o caminho. Lee imediatamente ordenou que a mana se movesse e, fechando os olhos, pediu que perfurasse o caminho. A mana respondeu à sua vontade e seguiu seu comando, começando a perfurar o bloqueio em seu corpo. Lee viu que funcionou e a mana estava fluindo. Chegou apenas até o cotovelo por enquanto. Mas o protagonista sabia que, se continuar a reunir mana e abrir os canais, poderia vencer a barreira do Ermemel. Então sentiu uma onda de alívio, percebendo que poderia ter uma chance de sobreviver. No dia seguinte, na cozinha, uma funcionária chamada Erciel estava preparando um prato e ficou satisfeita por ter terminado. Ela lembrou que deveria levá-lo para Kyle rapidamente antes que esfriasse. Mas de repente outras empregadas apareceram e ordenou que ela não aparecesse para entregar a refeição ao Lord Kyle. Erciel olhou para elas confusa. Logo uma das empregadas explicou que elas decidiram parar de servir Kyle por um tempo como um protesto contra seu comportamento. Ela acrescentou que depois de passar fome por alguns dias, Kyle poderia mudar de atitude, por isso instruiu a empregada a colocar o prato de lado. A outra empregada concordou com ela. Apesar de suas ordens, Erciel prontamente respondeu que fará seu trabalho. A mulher ficou furiosa e perguntou se Erciel achava que era a única agindo de forma nobre. Sem aviso prévio, ela deu um tapa na bandeja e Erciel olhou surpresa enquanto a comida se espalhava pelo chão. Rai, ainda furiosa, exigiu saber se ela ainda pensava que era uma nobre. Então zombou por Erciel ter sido vendida como serva depois que sua família perdeu tudo. A garota ficou em silêncio e pegou a bandeja do chão, enquanto a empregada ainda gritava com ela para não ser tão arrogante. Erciel ignorou as explosões e continuou juntando os pratos, o que deixou a empregada Rai mais irritada, e ela levantou a mão para dar um tapa em Erciel, exigindo saber se ela continuaria ignorando. Mas felizmente um homem entrou na cozinha bem a tempo e perguntou em voz alta sobre o que era toda aquela comoção. As empregadas ficaram chocadas ao vê-lo. Esse era Leonhard. Uma das outras empregadas perguntou por que Leonhard estava na cozinha, mas ele ignorou a pergunta e notou a refeição no chão. Leonhard logo percebeu que era para Kyle e que as outras empregadas estavam causando problemas, então ele disse à empregada para preparar a refeição novamente e levá-la para Kyle. Erciel ficou surpresa com sua ordem e alegremente respondeu que sim. Enquanto as outras duas empregadas ficaram de lado, Erciel correu de volta para os preparativos enquanto Leonhard a observava silenciosamente. Enquanto isso, no quarto de Kyle, o protagonista estava examinando seus talentos. Ele pensou que usando esses dois talentos poderia mudar o destino da família Selterion. Lee, tendo jogado na defesa da fantasia por 10 anos, possuía informações que quase pareciam previsões. Além disso, ele nasceu em uma família com grande poder e riqueza como a família Selterion. Isso significava que não era impossível bloquear as forças das trevas. Ele então decidiu agir e se concentrar em 3 tarefas principais. Primeiro, o protagonista limparia os canais de mana no corpo de Kyle e superaria a barreira da doença. Em segundo lugar, ele aprenderia magia, já que o caminho da mana era especializado em magia, fazia mais sentido se tornar um mago do que um cavaleiro. Depois disso, Lee precisava evitar a queda da família Selterion. A família Selterion Marquis é forte em reputação e riqueza. Isso significa que será um escudo forte para nosso garoto. Em terceiro lugar, e mais importante, ele precisava reunir talentos para se preparar para as forças das trevas. Usando seu talento interno, Lee decidiu selecionar pessoas com potencial e torná-las suas. Ele pensou que construindo força ele definitivamente sobreviveria. A primeira pessoa que o protagonista pensou em recrutar foi Leonhard. Lee lembrou que Leonhard era um tanque útil no jogo. Seria bom tê-lo do seu lado. Naquele momento houve uma batida em sua porta e uma empregada informou que havia trazido sua refeição. O protagonista olhou para Erciel e teve uma vaga lembrança dela. Enquanto pensava, o sistema apareceu de repente mostrando que seu talento de percepção havia sido ativado. O sistema informou que o alvo era de baixa patente e uma janela de status apareceu na frente dele.
Ele percebeu que com o talento de percepção agora podia ver as informações de outras pessoas. O protagonista logo viu que o nome dela era Erciel. A garota tinha 12 anos e um talento chamado Eterno Amigo dos Espíritos. Seus traços foram listados como frios e diligentes, e seu nível de afeto era 30. Lee ficou chocado ao ver seu talento e se concentrou nele. Amigo Eterno dos Espíritos era um conto de invocação de espíritos de primeira linha. Sem perceber, ele se aproximou muito dela e só saiu quando ela olhou para ele. Erciel educadamente disse para desfrutar de sua refeição e ele respondeu com um simples sim. Depois disso a garota se afastou. O protagonista logo se perguntou como alguém com talento para se tornar um invocador de espiritual genial estava trabalhando como empregada doméstica. A cena muda para algo que aconteceu há um ano em um leilão. O apresentador cumprimentou o público e prometeu algo especial, um item que eles não encontrariam facilmente em outro lugar, algo que mal conseguiram adquirir. Kyle estava entre a plateia. O anfitrião então apresentou uma antiga nobre. Seu nome era Erciel e ela era a terceira filha do barão Eleim. O público ficou surpreso enquanto o apresentador enfatizou sua natureza bem educada e inteligente. As pessoas começaram a dar lances, subindo rapidamente para 70 moedas de ouro e depois para 90. Ao lado de Kyle estava Leonhard, que o incentivou a sair comentando que os leilões de servos não valiam o seu tempo, mas Kyle levantou a mão e fez uma oferta de 300 moedas de ouro. Erciel não esperava. Assim como Leonhard, o apresentador anunciou o lance perguntando se alguém desejava dar um lance mais alto. Leonhard perguntou a Kyle se ele realmente pretendia comprar uma serva e questionou o que seu pai pensaria disso. Kyle, irritado, gritou para Leonhard parar de importuná-lo. Em seguida disse que poderia gastar seu dinheiro como quisesse e que seu pai não se importava com o que ele fazia. Depois disso Erciel foi vendida por 300 moedas de ouro. Kyle correu para o palco removendo a máscara e se inclinando para mais perto dela. Então ele disse com firmeza que de agora em diante ela pertencerá a ele. Depois de sair do leilão, Kyle libertou seu selo de suas correntes dizendo que ela não era mais uma serva. Ela poderia ir aonde quisesse. Erciel ficou surpresa com suas palavras. Ela estava confusa sobre para onde deveria ir e lembrou que ele acabou de dizer que ela pertencia a ele. Isso pegou Kyle desprevenido. Ela correu para a frente agarrando seu casaco e declarou que o seguiria. Kyle olhou para ela por um momento e disse a ela para fazer o que quisesse. Toda essa cena passou na cabeça de Lee e ele percebeu que era uma das memórias de Kyle. Ele descobriu que Erciel havia se tornado uma empregada doméstica porque Kyle a acolheu depois de ser vendida como serva após a queda de sua família. Essa percepção o fez ver o quanto Erciel havia suportado em uma idade tão jovem. Além disso, Lee também notou que havia se fundido totalmente com Kyle, até mesmo sentindo as emoções que Kyle tinha em relação a ela. O sentimento compartilhado de abandono e impotência contra o destino. Nesse momento ele provou a comida e ficou surpreso com o quão bom era. Lee perguntou se ela mesma havia feito. Erciel correu de volta para verificar se algo estava errado, mas o protagonista assegurou que a comida estava deliciosa e elogiou suas habilidades culinárias, até mesmo solicitando que ela preparasse comida para ele novamente no futuro. A garota ficou surpresa com o elogio e concordou logo. O sistema mostrou que sua afeição por ele havia aumentado para 35. Lee considerou que não era uma pontuação de afeto particularmente alta dadas as condições dramáticas em que Kyle e Erciel se conheceram, mas era um milagre que ela tivesse alguma afeição por ele considerando o comportamento delinquente de Kyle. O protagonista então lembrou que na defesa de fantasia não havia nenhum NPC chamado Erciel com talento para magia espiritual. Isso levou a acreditar que ela deve ter falecido durante a rebelião interna dentro da família Selterion. Antes mesmo que suas habilidades pudessem se desenvolver, então o protagonista jurou que desta vez as coisas seriam diferentes. Ele logo perguntou se ela já havia pensado em aprender magia espiritual. Erciel ficou atordoada pois nunca havia considerado que poderia ter algum talento para isso. A partir dessa reação nosso garoto percebeu que ela provavelmente não havia encontrado magia espiritual nem mesmo em sua própria família. A magia espiritual era conhecida por ser particularmente caro de aprender, algo que uma família nobre de classificação inferior como a dela não podia pagar. Lee decidiu se encarregar de seu treinamento e disse a ela para começar a pensar em energia espiritual. Apesar de sua relutância inicial, ele deixou claro que não havia opção de recusar. O protagonista se aproximou e explicou que ela precisava seguir suas palavras pois agora ela pertencia a ele. Erciel olhou para Lee por um momento antes de corar de timidez. O sistema indicava que sua afeição por ele havia aumentado para 50. Ela finalmente concordou em seguir suas instruções.
Poucos dias depois o protagonista enfrentou Leonhardt quando tentou sair de seu quarto. Ele exigiu que Leonhardt se afastasse pois pretendia sair, mas Leonhardt recusou informando que Kyle não poderia sair sem a permissão do mestre. A frustração do prota transbordou e ele atacou questionando se deveria permanecer preso para sempre. Leonhardt permanece composto e lembrou Kyle das ordens do mestre. Em seguida perguntou se ele havia esquecido o motivo de seu confinamento. O lembrete desencadeou uma onda de medo quando o protagonista lembrou do comportamento delinquente de Kyle. Graças a isso o Marquês o confinou em seu quarto, mas agora Lee sabia que não tinha muito tempo e ao olhar em volta viu partículas de mana flutuando no ar de seu quarto. Desde que descobriu que poderia abrir seus canais de mana, o protagonista estava absorvendo a mana em seu quarto todos os dias, embora não fosse suficiente abrir os canais de uma só vez como no primeiro dia. A mana gradualmente se acumulou em seu corpo como pontos de experiência em um jogo. Sua condição física melhorou com o tempo, mas ainda não foi o suficiente para curar totalmente. Isso significava que ele precisava sair para coletar mais mana. Então nesse momento Lee disse a Leonhardt que não estava indo muito longe, ele queria apenas dar uma curta caminhada para fazer algum exercício. Leonhardt comentou surpreso que é a primeira vez que Kyle dá uma explicação tão construtiva. Isso irritou o prota que exigiu saber o que Leonhardt decidiu. Leonhardt respondeu que é guarda-costas de Kyle há anos e é a primeira vez que ele ouviu dizer algo assim. O protagonista percebeu que sua reputação tinha sido tão terrível por tanto tempo que seu nível de confiança era essencialmente zero. Ele se perguntou quem teria pensado que Leonhardt de todas as pessoas seria uma parede tão impenetrável. Parecia que raciocinar com ele era quase impossível. Leonhardt é atualmente o guarda de Kyle. Mas no jogo Defesa de Fantasia ele era um personagem altamente famoso com excelentes habilidades tanto na defesa quanto no ataque. Com imenso potencial, Leonhardt poderia ser desenvolvido em um cavaleiro de nível capitão e era frequentemente usado como tanque. Os jogadores o amavam por seu traço de lealdade, que garantia que ele nunca os trairia. No jogo original, após a queda da família Selterion, o guarda Leonhardt se tornou um andarilho, mas agora ele ainda estava na mansão porque a rebelião do segundo filho da família Selterion ainda não aconteceu. O protagonista não podia acreditar que um indivíduo tão talentoso estava sendo desperdiçado como um mero babá para um delinquente como Kyle. Ele se perguntou o que a Ordem dos Cavaleiros Selterion estava fazendo. Ele então perguntou a Leonhardt por quê ele ainda estava lá. O que surpreendeu o cara e ele perguntou seriamente se Kyle tinha algum problema com ele ser seu guarda-costas. Lee entrou em pânico quando viu que a afeição de Leonhardt por ele caiu 60 pontos. Então explicou apressadamente que não tinha problemas com Leonhardt, mas achava que ele era talentoso demais para um trabalho tão mundano. Leonhardt respondeu que estava simplesmente seguindo as ordens do mestre. Isso deixou o herói irritado porque ele percebeu que a lealdade de Leonhardt não era para ele, mas para seu pai Renton Selterion. O protagonista sorriu imaginando quem gostaria de ser leal a um delinquente como Kyle. Ainda assim ele sabia que não podia deixar a situação continuar como estava, então Lee disse que precisava convencer seu pai. Leonhardt notou algo diferente no comportamento de Kyle. Nosso garoto sorriu pensando que poderia conquistar Leonhardt para o seu lado se conseguisse chamar sua atenção, então ele perguntou a Leonhardt se ele estava certo em supor que o cara concordaria. Lee pensa silenciosamente que seu segundo projeto de recrutamento de talentos ia começar agora. Nesse momento Leonhardt notou algo diferente na atitude de Kyle e perguntou o que ele estava planejando. Lee pergunta o que ele queria dizer e rapidamente percebeu que Leonhardt não confiava nele. Nosso garoto então explicou que estava em seu quarto há tanto tempo que seus pensamentos mudaram. Leonhardt perguntou o que ele queria dizer com isso e ele respondeu que havia decidido que queria viver uma vida longa. O guarda era incapaz de acreditar que aquele Kyle que havia desistido de tudo devido à sua doença incurável, agora tinha o desejo de viver. Meses antes Renton havia confidenciado a Leonhardt que Kyle provavelmente não viveria além dos 20 anos. Kyle não apenas não tinha talento mágico, mas também não era habilidoso com espada. Além de que sendo mais novo significava que ele não tinha chance de herdar o título da família. Apesar de tudo isso, Renton insistiu que Leonhardt ficasse ao lado de Kyle. Renton perguntou se o guarda se ressentia dele por essa decisão. Após uma breve pausa Leonhardt respondeu que era uma honra proteger um descendente direto da família Selterion Marquis. Então ele concordou em cumprir fielmente seus deveres. Renton vê a lealdade de Leonhardt e explicou que não havia mais ninguém na casa da Marquis que ele confiava mais, portanto implorou que Kit guarda cuidasse de seu filho. Leonhardt se curvou e concordou.
Agora, ao ouvir Kyle falar sobre querer viver mais e pedir permissão para se exercitar ao ar livre, deixou Leonhart em choque. O protagonista sugeriu que ele contasse a seu pai e estava confiante de que Renton entenderia. O guarda move a mão para o lado e diz firmemente que ele poderia se exercitar dentro de casa. O protagonista coçou a cabeça, percebendo que Leonhart era realmente teimoso. Em vez de continuar a perguntar educadamente, ele mudou seu tom e ordenou que o cara se afastasse, deixando claro que ele não queria repetir. O protagonista liberou um pouco de sua aura e olhou diretamente nos olhos do guarda, deixando sua aura avançar. Leonhart podia sentir que algo estava realmente diferente em Kyle, mas mesmo assim ele não podia recuar. Então ele se aproximou, liberando sua própria aura poderosa e lembrando a Kyle que as ordens do seu pai eram absolutas, então se aplicavam a ele também. Portanto, se Kyle realmente quisesse sair, teria que passar por ele. O protagonista sente a pressão da intenção assassina de Leonhart e dá um passo para trás, surpreso que o guarda estivesse usando tanta força para impedi-lo de simplesmente sair. Ele percebeu que, se fosse um garoto de 13 anos comum, podia ter ficado paralisado de medo ou até desmaiado. Mas Lee sorriu, sabendo que ele estava longe de ser comum. Ele então disse a Leonhart para manter sua palavra. Em seguida se aproximou dele e deu um leve soco no ombro antes de passar. Leonhart observa Kyle passar por ele com sua própria aura ainda ativa. O protagonista perguntou como se sentia. Em seguida apontou para Leonhart, que havia passado por ele. Mais tarde ele estava do lado de fora, aproveitando o ar refrescante e esticando o corpo. Ele refletiu sobre quanto tempo se passou desde que Kyle deu o último passo do lado de fora. Embora fosse apenas o jardim perto do anexo, ele sentiu uma sensação de liberdade e se maravilhou com a beleza do céu noturno. Imaginando se sempre foi tão deslumbrante, sua animação cresceu quando ele notou as partículas de mana espalhadas por toda a parte. Dominado pelo entusiasmo, o protagonista correu em direção a elas. Leonhart ficou parado observando. Ele não esperava ver Kyle tão emocionado só de estar do lado de fora. Isso fez perceber que no final Kyle ainda era apenas uma criança, mas Leonhart logo lembrou que o garoto havia conseguido passar por ele. Isso confundiu, porque ele sabia que Kyle não havia treinado mana ou aura, então não deveria ter sido capaz de suportar a pressão de sua intenção assassina. Enquanto isso, o protagonista estava ocupado reunindo as partículas de mana. Ele deu uma olhada em Leonhart e imaginou que o guarda ainda estava abalado com o que havia acontecido antes. Ele sabia que o cavaleiro tinha todos os motivos para estar assim, afinal Kyle era apenas um garoto de 13 anos que nunca tinha lutado. Mas agora o dono desse corpo é um veterano que sobreviveu a inúmeras batalhas virtuais ao longo de 10 anos nesse jogo. O jogo de realidade virtual Defesa de Fantasia era famoso por suas representações realistas de batalha, pilhas de cadáveres e a sensação de estar encharcado de líquido vermelho. O protagonista já estava acostumado depois de passar 10 anos vendo isso. Nesse momento ele junta as partículas de mana suficiente e acredita que será capaz de limpar mais canais de mana. De repente Leonhart se aproximou dele, afirmando que estaria solicitando uma punição de Renton para si mesmo. O protagonista perguntou, confuso, o que ele queria dizer. Leonhart explicou que, embora tivesse seguido muitas ordens, era errado ele direcionar a intenção assassina para aquele a quem servia, portanto ele buscaria punição. O protagonista garantiu que não era necessário. Mas se Leonhart insistisse em se reportar a seu pai, ele também deveria mencionar que Kyle não desejava que ele fosse punido. Leonhart foi fiel à sua palavra e relatou tudo. O pai ficou surpreso com o pedido de seu filho e perguntou se era verdade que Kyle realmente pediu que seu subordinado não fosse punido. Leonhart confirmou que as palavras de Kyle eram verdadeiras. Renton esclareceu que não era uma questão de desconfiar de Leonhart, mas simplesmente era difícil de acreditar. O guarda reconheceu isso, admitindo que até ele tinha dificuldade em acreditar. Ele relatou que Kyle calmamente passou pela sua intenção assassina. Renton ponderou, tentando entender como Kyle havia resistido à intenção assassina, um cavaleiro tão habilidoso quanto Leonhart. Ele então perguntou o que Kyle fez depois no jardim. Depois de um momento de reflexão, o guarda lembrou do vento frio e do som da água em movimento enquanto Kyle estava sentado no jardim. Ele então respondeu a Renton que Kyle havia meditado. Naquele dia Leonhart se aproximou lentamente do protagonista e perguntou se ele sabia meditar. Ele respondeu que quando era mais jovem seu pai lhe ensinou um pouco de esgrima, e foi nessa época que ele também aprendeu a meditar. Lee mencionou que havia desistido logo depois de perceber que não tinha talento para isso. Depois disso, nosso garoto instruiu Leonhart a garantir que ninguém o perturbasse enquanto ele meditava, pois isso atrapalharia seu foco.
O guarda reconheceu o pedido e mais tarde relatou a Renton que Kyle permaneceu em meditação imóvel por 6 horas seguidas. O pai pergunta surpreso se Leonhard realmente havia dito 6 horas e não 6 segundos. O guarda confirmou, deixando Renton em descrença. O pai se lembrou de quando era mais jovem ele tentou ensiná-lo esgrima. Como descendente da família Selterion, esperava-se que Kyle seguisse o caminho da esgrima. Renton especialmente esperava que Kyle ficasse forte o suficiente para superar sua doença, mas o garoto não conseguiu lidar com o treinamento e reclamou que suas pernas estavam doendo, o que enfureceu Renton e ele repreendeu Kyle, dizendo para se levantar e o lembrando que nenhum descendente fraco jamais viria de sua família, mas depois de pensar que Kyle não tinha talento nem determinação ele desistiu da ideia. No entanto, agora ele está ouvindo que o filho havia meditado por 6 horas. Renton perguntou a Leonhard se o garoto havia batido a cabeça ou se era possível que alguém mudasse tão rapidamente. Leonhard o tranquilizou dizendo que havia verificado tudo, incluindo a comida, e não encontrou nada de errado. Ele admitiu que Kyle parecia diferente recentemente, não apenas em sua determinação, mas mesmo na maneira como olhou para ele. Estava claro que algo havia mudado. Renton, refletindo sobre isso, decidiu que não era uma coisa ruim se Kyle estivesse finalmente começando a amadurecer. Então ele disse ao guarda para continuar cuidando de seu filho. Enquanto isso, no quarto do nosso garoto, ele se concentrou em coletar mana do ar ao seu redor. Assim que acumulou em sua mão, ele começou a canalizá-lo. Os sentidos permitiram que ele avaliasse a condição de seu corpo com precisão. O protagonista sente a mana correndo através dele e resolve tentar romper os canais até seu coração. Nesse momento, a mana fluiu por seu braço, perfurou seu ombro, rastejou ao longo de sua coluna e finalmente alcançou seu coração. Lee cerrou os dentes de dor, mas sentiu uma onda de alívio quando o sistema indicou que o caminho para seu coração foi limpo. A característica dos canais de bloqueio era fraca. Pela primeira vez o corpo de Kyle podia sentir a mana fluindo por todos os lugares. O protagonista, muito feliz, percebeu que havia reunido mana externa com sucesso e limpado os canais que levavam ao seu coração. Isso significava que ele agora poderia usar magia. Lee fica determinado e decide começar um treinamento sério de magia. Neste mundo, para usar magia você precisa formar um círculo perto do seu coração. Quanto maior o nível de magia que se deseja usar, mais círculos eles precisam formar. A criação de vários círculos leva tempo e é por isso que aqueles que querem ser magos começam seu treinamento cedo. Normalmente entre as idades de 5 e 8 anos, aos 12 anos eles devem formar seu primeiro círculo para serem considerados adequados para o caminho de um mago. Por esses padrões, Kyle aos 13 anos estava um pouco atrasado para começar a aprender magia, mas isso foi quando ele era um NPC comum. Agora o protagonista usará esse corpo muito bem. Ele olha para sua janela de status sabendo que sua situação era diferente do Kyle verdadeiro. Com o talento do caminho da mana, seus canais foram limpos. Ele finalmente estava em um estado para aprender magia. Tudo o que ele precisava fazer agora era formar seu primeiro círculo mana. Lee pensou em como criá-lo, imaginando se deveria tentar da maneira que aprendeu no jogo. De repente alguém bateu em sua porta. Leonhard informou que seu pai havia suspendido a restrição. O protagonista ficou satisfeito ao ouvir isso. O guarda acrescentou que a condição era que ele deveria acompanhá-lo. Kyle tinha permissão para sair de seu quarto e caminhar pelo jardim, mas não podia sair da mansão. O protagonista concordou animado, sentindo que o acesso ao jardim era um bom começo. Ele acredita que Leonhard deve ter falado bem dele para o seu pai. De repente ele percebe que a afeição de Leonhard havia diminuído em 20 pontos. Ele se perguntou intrigado o que havia feito para receber uma pontuação negativa de afeto. O protagonista então lembrou que a simpatia do guarda estava em menos 50 quando ele o viu pela primeira vez. Ele especulou se Leonhard havia se emocionado ao vê-lo meditar a noite toda. Nosso garoto logo lembra como estava exausto depois de meditar por 6 horas. Ele considerou que o guarda era do tipo que gostava do esforço. Com uma ideia em mente, ele diz ao guarda que é o momento perfeito, porque havia um lugar para onde precisava ir com ele. Leonhard perguntou para onde eles estavam indo e lhe respondeu que descobriria se o seguisse. Um pouco mais tarde eles chegam à biblioteca e a bibliotecária ficou horrorizada ao vê-lo. Lee a cumprimentou, mas ela imediatamente questionou como ele havia chegado lá e lembrou que Kyle estava proibido de entrar na biblioteca. Leonhard informou a ela que Renton havia suspendido a restrição, o que chocou a bibliotecária ainda mais. Em lágrimas ela se lembrou de como Kyle já havia jogado livros no chão e os rasgado em pedaços. Naquela época ela implorou para que ele não destruísse os livros.
raros, mas ele rejeitou seus pedidos afirmando que eram apenas papéis que ela não seria capaz de ler quando fosse eliminada. O garoto delinquente então começou a rasgar os livros e jogar fora. Após aquele incidente, Kyle havia sido banido da biblioteca. Nesse momento o protagonista se perguntou se tal coisa realmente aconteceu. Ele então diz à bibliotecária que tinha vindo ler livros e perguntou se havia algum relacionado à magia. Ambos olharam para ele confusos. Ela respondeu que não tinham. Muitos e alguns eram para iniciantes, afinal a família Selterion sempre enfatizou a esgrima. O protagonista responde que será suficiente e solicitou o livro que explica como formar círculos. Um momento depois ele começou a ler. O texto mencionou que energia sobrenatural era um termo definido pelo estudioso Joshua Lembranbran, associado à sua história de nascimento. O protagonista ficou frustrado e questionou se este era realmente um livro para iniciantes e por que era tão complicado. Ele se deitou duvidando que crianças de 7 anos pudessem entender esse material. Parecia mais uma tese universitária. Lee se perguntou se realmente tinha que ler tudo isso quando uma janela de status apareceria e o conhecimento seria aprendido automaticamente. De repente a janela de status mostrou que sua habilidade de percepção foi ativada. Lee observou surpreso quando o sistema começou a traduzir o texto do livro de baixo nível. Depois que todo o livro foi traduzido, um processo de carregamento apareceu para ele. Quando chegou a 100% a tradução do livro introdutório estava completa, ele percebeu que a habilidade de percepção também poderia funcionar como tradutor. Depois de olhar para os livros ao lado dele, o protagonista decidiu que não havia necessidade de ficar mais na biblioteca. Ele chamou a bibliotecária Alice e a instruiu a trazer mais livros introdutórios sobre a formação de círculos. De volta ao seu quarto, Leonhard colocou os livros sobre a mesa e relatou que este era o último lote. Aqui estavam todos os livros que Kyle havia solicitado. O protagonista agradeceu por carregá-los com tanta eficiência. Ele examinou ansiosamente os livros, levando o guarda a perguntar se ele tinha certeza de pegar emprestado tantos de uma vez. Nosso garoto perguntou o que ele queria dizer. Leonhard explicou que a bibliotecária Alice estava muito preocupada. Ela implorou que ele garantisse a devolução segura dos livros emprestados, pois eram volumes raros e insubstituíveis. Mesmo que ela vendesse toda a sua propriedade, não tinha como pagar. Lee assegurou-lhe para não se preocupar, pois terminaria de lê-los em pouco tempo. Ele perguntou brincando se eles estavam preocupados que ele pudesse queimá-los. Leonhard lembra de como Kyle costumava desprezar a leitura. Sua curiosidade cresceu quando ele percebeu que os livros eram sobre o uso de mana e os fundamentos da formação de círculos. Leonhard lembrou a Kyle que sua doença bloqueava os canais do corpo, impedindo que mana fluísse. Antes que Leonhard pudesse terminar, o protagonista o interrompeu, afirmando que aprender magia seria realmente difícil para ele. Então perguntou se era isso que Leonhard pretendia dizer. O guarda se desculpou, mas lhe garantiu que ele estava correto. Ele reconheceu que todos na casa provavelmente pensavam o mesmo e que o que ele estava fazendo deve parecer estranho para eles. Isso pegou Leonhard desprevenido. O protagonista então esclareceu que, como o infame filho mais novo renegado, ninguém ficaria surpreso se ele agisse de forma estranha mais uma ou duas vezes. O garoto acrescentou que a leitura não faria mal a ninguém e diz que entende que Leonhard está preocupado que outra falha pudesse levar Kyle a um desespero mais profundo. Mas Lee repetiu o que havia dito antes. Ele pretendia viver, então jurou que faria tudo ao seu alcance para ter sucesso. Depois disso, o protagonista foi para sua cama anunciando que era hora de se deitar e ler um pouco mais. Leonhard observou Kyle se deitar e sorrir feliz. Isso desencadeou uma memória do Kyle que o guarda conhecia. Um menino chorando na sala de treinamento chamando por seu pai. Naquela época Leonhard se aproximou dele preocupado e perguntou por que ele estava chorando. Kyle respondeu em lágrimas que seu pai lhe disse que não precisava de alguém como ele. Leonhard tentou consolá-lo, preocupado com seu estado frágil. Quando Leonhard pegou um dos livros, ele refletiu sobre como Kyle antes era apenas uma criança chorosa. Agora estava mudando lentamente. Nesse momento o protagonista então olhou para sua janela de status e ficou chocado ao ver que a pontuação de favorabilidade de Kyle em relação a ele havia aumentado para 0. Antes estava com menos 30. Lee não entendeu o que havia causado um salto de 30 pontos positivos. Então de repente Leonhard colocou o livro em sua cama e disse a Kyle que ele estaria esperando do lado de fora se precisasse de alguma coisa. O protagonista gaguejou e viu Leonhard sair sorrindo do quarto. Nosso garoto se questiona se sua leitura havia causado a mudança na favorabilidade do guarda, mas ele lembrou que não houve mudança na biblioteca.
Lee especulou que devorar tantos livros de uma só vez poderia ter contado como persistência e ele talvez tenha gostado. Depois disso, o protagonista concluiu que Leonhardt era realmente um cara estranho. Agora ele sentiu uma onda de alívio porque finalmente ficar sozinho. Cercado pelos livros, ele se sentou e decidiu que era hora de realmente mergulhar em seus estudos. Ativando sua percepção, ele começou a decodificar o texto nos livros. Para sua surpresa, todos os livros começaram a ser traduzidos e processados a uma velocidade incrível. Ele notou que a percepção funcionava dezenas de vezes mais rápido do que a leitura normal, com até mesmo as partes mais difíceis do texto sendo armazenadas com facilidade. O sistema então notificou de que os princípios da formação de círculo havia sido digitalizado. Todos os livros foram totalmente decodificados. Animado com a velocidade e facilidade do processo, o protagonista clicou nos princípios da formação de círculos. O sistema confirmou que ele havia entendido os princípios da formação de círculos e atendia aos requisitos mínimos para formar seu primeiro círculo. Nesse momento, Lee olhou para o círculo dourado à sua frente. Ele sabia que direcionando mana ao longo do caminho dourado poderia formar o círculo. Então, empurrando o caminho dourado em direção ao seu coração, ele ordenou que se movesse dentro dele. A força do caminho dourado entra em seu corpo e o sistema mostrou que a mana estava seguindo o caminho dentro dele. O protagonista sentiu uma dor aguda no peito como se seu coração estivesse queimando, mas ele sabia que tinha que suportar. Ou então mana sairia pela culatra e danificaria seus órgãos. O círculo mágico começou a se formar em seu coração enquanto ele suportava a dor, constantemente dizendo a si mesmo para aguentar um pouco mais. O caminho dourado finalmente começou a desaparecer e deixou para trás um círculo mágico completo. A dor tornou-se quase insuportável e ele gritou internamente. Momentos depois, o caminho dourado desapareceu, deixando um círculo mágico perfeito dentro de seu coração. A dor desapareceu e Lee abriu os olhos imaginando se ele havia conseguido ou não. O sistema confirmou que ele formou com sucesso seu primeiro círculo. Seus canais de bloqueio enfraqueceram e seus caminhos de mana se intensificaram. Ele agora podia armazenar mana refinada dentro do círculo. O protagonista levantou gritando muito feliz por ter conseguido. De repente, sua comemoração foi interrompida quando uma onda de tontura o atingiu. Ele notou a luz brilhante do lado de fora de sua janela e percebeu que já era manhã. Ele passou a noite toda treinando. Antes de perder a consciência, o protagonista pensou consigo mesmo que Leonhardt e Erciel definitivamente iriam repreendê-lo por isso. Em seguida, ele caiu no chão. Pouco tempo depois, Erciel entrou na sala trazendo seu café da manhã. Ela engasgou em choque quando o viu deitado no chão cercado por livros. A garota correu para ele preocupada, perguntando por que ele estava no chão. Em apenas uma noite, o protagonista usou com sucesso toda a mana que acumulou para formar um primeiro círculo. Esse era um novo capítulo em sua vida como Kyle e seu Therion. Mais tarde naquele dia, Alice ficou horrorizada quando viu a bagunça em que os livros estavam. Leonhardt tentou confortá-la dizendo que pelo menos nenhum dos livros foi danificado. Dias depois, na cozinha, Erciel preparou cuidadosamente a refeição de Kyle. Seus preparativos estavam completos e ela sorriu lembrando da reação do protagonista na última refeição que ela trouxe. A garota também lembrou como ele a elogiou. Então alegremente pegou a bandeja e se virou para entregar a comida para Kyle. Mas nesse momento duas empregadas bloqueou seu caminho, perguntando se a comida era para Kyle. Ela confirmou que era. Rai deu um passo à frente dizendo a Erciel que ela iriam entregar para que a garota pudesse descansar. Erciel ficou confusa e perguntou do que ela estava falando. Raya lembrou que servir Kyle era a responsabilidade de Sally e que Erciel era apenas uma substituta temporária. Sally entrou na conversa mencionando que a personalidade de Kyle havia melhorado recentemente e elas estavam sugerindo que voltassem ao arranjo original. Erciel olhou para elas por um momento antes de responder que não queria. Ela acrescentou que se as empregadas tiverem reclamações sobre seu trabalho ou queiram mudanças, deveriam falar com Kyle diretamente. Rai grita furiosa para Erciel ordenando que ela pare, mas enquanto a garota continuava andando, antes que pudesse sair da cozinha, outra empregada entrou e olhou para ela. A tensão cresceu e Rai continuou perguntando se Erciel realmente achava que ela era algo especial. A garota não disse nada e saiu da cozinha, ignorando os olhares da empregada. Depois de algum tempo, ela estava no quarto de Kyle e sorriu enquanto observava ele desfrutar da refeição que ela havia preparado. Erciel pergunta se a comida combinava com o gosto dele e mencionou que havia adaptado a receita que ele lhe ensinou da última vez.
O protagonista respondeu que suas habilidades melhoraram dia a dia. Erciel admitiu timidamente que vinha praticando muito todos os dias e até aprendeu algumas receitas novas com o chefe de cozinha. Lee elogiou sua diligência e trabalho árduo. Depois de terminar sua refeição, ele largou seus utensílios e perguntou sobre seu progresso com a magia espiritual. A garota fica visivelmente preocupada. Ele ordenou que ela trouxesse o livro introdutório sobre a magia espiritual que ele havia dado a ela. Erciel rapidamente buscou. Abrindo o livro, ele perguntou até onde ela havia lido e ela respondeu que estava na metade. O protagonista examinou o livro e ficou surpreso ao ver as páginas gastas e anotações detalhadas. Ele percebe que Erciel estava estudando diligentemente e sabia que ela tinha vindo de uma família nobre. Ela tinha uma educação básica sólida, então sua velocidade de aprendizado não era lenta. Ele também considerou que, dada sua idade, ela era bastante talentosa e seria ideal desenvolver suas habilidades gradualmente ao longo do tempo. Mas nesse momento Lee suspirou dizendo a ela que em seu ritmo atual não seria o suficiente. Isso a deixou surpresa. O protagonista sabia que eles não tinham o luxo do tempo. Acontece que em 2 meses a família Selterion realizaria a cerimônia de sucessão, e nesse dia aconteceria o golpe liderado pelo Adolf, o segundo filho da família Selterion. A família principal cairia e Erciel seria pega no caos. Pensando nisso, o protagonista avisa a Erciel que por enquanto ela deveria deixar a cozinha para outra pessoa e se concentrar apenas nos estudos. Ele explicou que isso ajudaria a se concentrar melhor e ele faria com que Célia assumisse o serviço novamente. Então ela não deveria se preocupar. Para sua surpresa, Erciel cerrou os punhos e gritou em desacordo. O protagonista, assustado, perguntou o que tinha de errado. Ela começa a dizer que trabalharia duro, continuaria estudando magia espiritual e cozinhando sem negligenciar nenhum dos dois. Em lágrimas ela implorou para que ele não deixasse outra pessoa servi-lo. Lee observou seu olhar sincero cheio de lágrimas. Ele lembrou que depois que a família de Erciel faliu, ela passou de filha de barão a empregada doméstica, tudo em um instante. Ela havia perdido contato com sua família e nem sabia se eles estavam vivos. Era natural que ela se sentisse insegura, assim como havia começado a se ajustar à vida de empregada doméstica e encontrar alguma estabilidade. Ele percebeu que ela tinha medo de ser expulsa da casa se não pudesse desempenhar suas funções como empregada doméstica adequadamente. Nosso garoto também entendeu que era sua culpa por não explicar a situação claramente. Então, nesse momento, ele perguntou se ela se lembrava do que ele havia dito quando a trouxe para a mansão. Lee a lembra de que ela era dele, portanto assegurou que nunca a abandonaria. Essas palavras a fizeram parar de chorar. O protagonista acrescenta que não pediu que ela aprendesse magia espiritual sem motivo. Ela era uma excelente empregada, suas habilidades culinárias eram excelentes e ela era diligente. Se ela continuasse a trabalhar duro, poderia ser promovida a chefe. Mas ele lembrou a ela que havia muitas outras empregadas na mansão, o que significa que muitas poderiam substituí-la nesse papel. A garota o chamou em pânico. O protagonista calmamente pediu que ela considerasse o que aconteceria se ela se tornasse uma maga espiritual. Ele explicou como os magos espirituais habilidosos eram raros e respeitados, então disse que ela se tornaria uma ótima pessoa, a maior maga espiritual. Ela ficaria acima de todos os outros e ninguém no mundo seria capaz de substituí-la. Ele então perguntou como isso soava, observando que era incrível, mas Erciel ainda hesitou. Ela perguntou se ela realmente poderia fazer isso. O protagonista confiantemente a tranquilizou dizendo que ela absolutamente poderia. Em seguida entregou o livro de volta para ela e disse mais uma vez que ela poderia se tornar a maior maga. Ele acreditava no potencial dela. Erciel aceitou o livro respondendo que trabalharia duro porque confiava nele. Ela abraçou o livro com força e o sistema notificou ao prota que a afeição da garota por ele havia aumentado em 60. Surpreso com a resposta dela, ele a encorajou de bom grado. Depois disso, Lee nomeou oficialmente Erciel como sua empregada pessoal, confiando a ela a maioria de seus assuntos pessoais para garantir que ela pudesse estudar e trabalhar em paz. Ele também a mandou para fora dos aposentos compartilhados e lhe deu um quarto privado. Quando mostrou o quarto, ela ficou maravilhada. O protagonista sabia que não era apenas melhor para os estudos dela, mas também para sua segurança. Além disso, dessa forma ela não teria que se preocupar em entrar em conflito com as outras empregadas. Erciel expressou o quanto ela amava o quarto, especialmente porque era tão perto do dele. Isso deixou nosso herói envergonhado e ele perguntou se era isso que ela mais gostava. Ela respondeu alegremente que sim. O protagonista disse a ela que eles deveriam trabalhar duro juntos e sobreviver, não importa o que acontecesse. Mais tarde, enquanto Erciel estava na biblioteca, ela notou alguém andando do lado de fora.
Ela olhou pela janela e viu Lee andando com Leonhard. Ele acenou e ela sorriu calorosamente. O sistema mostrou que sua afeição por ele havia aumentado em 65. Enquanto isso, na mansão principal, uma empregada se aproximou do segundo Lord Adolf Selterion, pedindo um momento de seu tempo para entregar um relatório. Adolf ouve o que ela tinha a dizer e ficou interessado. Ele perguntou se ela estava dizendo que Kyle havia mudado. Ao que a empregada confirmou, ela relatou ainda que Kyle havia sido visto recentemente se exercitando e construindo sua força, além de dedicar um tempo significativo ao estudo de magia. A personalidade de Kyle também melhorou e ele não atacou mais ou bateu nos servos com raiva. Adolf ficou surpreso que seu irmão mais novo tolo parecia ter amadurecido, mas observou que como segundo irmão ele achava que era hora de visitá-lo. A cena muda para o protagonista. Depois de acenar Erciel, ele continuou andando com Leonhard. Nosso garoto ordenou que o guarda o levasse a um grande espaço aberto, em algum lugar fora de vista. Leonhard perguntou curioso o que ele estava planejando. O protagonista respondeu que queria realizar um experimento mágico. Leonhard perguntou confusamente o que ele queria dizer com experimento mágico. Pouco tempo depois eles chegaram à parte mais externa da propriedade. Leonhard informou que a área era isolada, cercada por árvores densas e não visível da mansão. O protagonista respondeu que era perfeito e instruiu Leonhard a garantir que ninguém se aproximasse. O guarda reconheceu a ordem e se encostou em uma árvore próxima observando silenciosamente. Ele não pôde deixar de pensar que devido à doença Kyle não deveria ser capaz de dominar magia. Alguns dias de leitura de livros de magia não deveriam ter mudado isso. Nesse momento o protagonista reuniu o poder mágico em sua mão e o liberou na forma de um míssil mágico. O míssil disparou em direção a uma árvore perfurando. Lee e Leonhard ficaram chocados quando a árvore se partiu ao meio e desabou com um estrondo alto. O protagonista, atordoado com o barulho, rapidamente perguntou se o som poderia ter sido ouvido dentro da mansão. Leonhard o tranquilizou explicando que ele havia usado aura para suprimir a explosão para que o som da árvore caindo também não fosse ouvido. Nosso garoto suspirou aliviado e elogiou o guarda por seus reflexos rápidos. Mas o cara, ainda em choque, perguntou como Kyle havia formado um círculo. Lee respondeu que ele simplesmente seguiu as instruções do livro que pegou emprestado da biblioteca e funcionou. Leonhard, ainda mais surpreso, perguntou se isso significava que Kyle estava curado. Ele confirmou que havia superado sua doença. Em seguida liberou sua magia na palma da mão enquanto falava. Leonhard olhou para Kyle lembrando de suas palavras anteriores sobre fazer tudo o que podia para sobreviver. Tudo fazia sentido agora. Leonhard parabenizou por superar sua doença. O sistema então notificou que a favorabilidade de Leonhard em relação a ele havia aumentado. O protagonista percebe que o guarda era realmente um homem de perseverança. Leonhard continuou explicando que o míssil mágico era tipicamente um feitiço de primeiro círculo, geralmente com a força de um soco de um homem adulto, mas o poder que Kyle exibiu estava muito além de um feitiço típico do primeiro círculo, evidenciado pela árvore destruída. O protagonista concordou acrescentando que o poder que ele sentia era mais parecido com um quarto círculo mesmo que ele ainda fosse tecnicamente um mago do primeiro círculo. Lee garantiu que apesar de sua classificação atual, ele acabou de liberar um nível de poder do quarto círculo com um feitiço do primeiro círculo. Leonhard ficou maravilhado com o quão incrível isso era. Lee admitiu que nem ele esperava tanta força, deixando o guarda-se perguntando se ele era algum tipo de prodígio. O protagonista então comentou que independentemente de como eles olhavam, tal poder era muito visível. Ele refletiu sobre como conseguiu ler todos os livros de magia do primeiro círculo na biblioteca graças à percepção. Sem a percepção ele levaria meses apenas para formar um círculo, mas uma pergunta permaneceu em sua mente. Ele não entendia por que o uso da magia foi decodificado pela percepção diferente do jogo. Lee lembrou que de acordo com os livros de magia, para lançar magia você deve primeiro desenhar um círculo mágico complexo, então depois de passar por equações e cálculos difíceis você pode finalmente ativar a magia. Em contraste, no jogo o lançamento de magia era muito mais simples. Os jogadores só precisavam desenhar um símbolo mágico básico com mana e o feitiço seria ativado imediatamente. Era mais fácil e poderoso. O protagonista tentou usar magia de uma maneira mais amigável, como no jogo, mas o poder que ele desencadeou foi avassalador. Ele sabia que isso era um problema, pois não era hora de revelar toda a sua força. Pensando nisso, nosso garoto perguntou a Leonhard se ele poderia manter o que acabou de ver em segredo. O cara perguntou surpreso se ele queria esconder isso de seu pai também. Com um sorriso suave ele respondeu que sim e sugeriu que eles mantivessem o segredo entre si.
Para sua surpresa, o sistema imediatamente mostrou que a favorabilidade de Leonhart havia diminuído. O protagonista não podia acreditar que estava perdendo pontos apenas por isso. Ele se perguntou se seu tom fofo estava tão errado. Lee explicou que havia uma razão para não querer que ninguém soubesse o quão forte ele era ainda. É por causa da próxima cerimônia de sucessão em 2 meses. Essa revelação assustou Leonhart. Lee perguntou se ele estava ciente do evento. A cerimônia de sucessão na família Marquis Selterion era uma competição tradicional para determinar o sucessor. A escolha não era feita com base na idade. Era por mérito. A família julga os candidatos com base na personalidade, esgrima, sabedoria, conhecimento, apoio público e opiniões de seguidores leais. O objetivo era selecionar o herdeiro mais promissor que pudesse liderar a família para maior prosperidade. Atualmente 2 indivíduos estavam competindo ferozmente pela posição de sucessor, o filho mais velho Abel Selterion e o segundo filho Adolph Selterion. Abel é o filho mais velho da esposa legítima de Renton e atualmente ele é o candidato mais provável herdeiro. Abel também é conhecido por sua natureza gentil e habilidades excepcionais de esgrima. Ele havia sido preparado para ser o herdeiro desde a infância e cresceu com grandes expectativas, apoiado principalmente pelos retentores de longa data da família. Adolph, também nascido de uma esposa legítima, há muito era ofuscado por seu irmão mais velho e esquecido por muitos anos, mas à medida que amadureceu, a personalidade de Adolph tornou-se mais comum. As roupas e suas habilidades de esgrima melhoraram rapidamente, permitindo que ele se destacasse. Seus apoiadores eram principalmente cavaleiros jovens e apaixonados. Com o ar de um líder de gangue, Adolph bateu o pé com raiva olhando para Abel e perguntou se ele agora estava ignorando seu irmão mais novo. Abel, parecendo perdido em pensamentos, respondeu que nem o havia notado. Adolph não comprou a explicação, apontando que Abel havia manifestado aura aos 5 anos, então como ele poderia não sentir alguém por perto? Abel respondeu que isso é acaso de infância e não era algo que valesse a pena se gabar, portanto todos deveriam parar de falar sobre isso. Um dos anciãos se juntou à conversa, observando que Adolph não havia manifestado aura até os 15 anos, acrescentando que seu próprio filho tinha sido assim e Ejetar até se preocupou com a falta de talento de seu filho. Abel sorri calmamente e responde que alguns começam devagar, mas crescem rapidamente depois de darem o primeiro passo difícil. De repente, um dos cavaleiros de Adolph, irritado com essa observação, gritou ameaçando os anciãos. Adolph interveio rapidamente, ordenando que seus cavaleiros parassem, os lembrando que eles estavam na casa principal e não deveriam agir de forma imprudente. Os cavaleiros gaguejaram um pedido de desculpas. Abel observou Adolph por um momento e o elogiou, afirmando que ele havia treinado bem seus subordinados e que era de fato um candidato digno para o herdeiro. Adolph sorriu de volta, avisando para Abel rir enquanto podia, porque ele não estaria rindo por muito mais tempo. Com isso, Adolph ordenou que seus cavaleiros saíssem. Enquanto isso, Abel observou partir. A cena muda para o protagonista. Enquanto cortava seu bife em pedaços, ele refletiu sobre a próxima cerimônia de sucessão, que estava a apenas 2 meses de distância. Renton Selterion não seguiu o princípio da primogenitura e legitimidade. Não importava. O único critério de seleção é a força, o que significa que qualquer descendente direto de seu pai era elegível para competir, mas houve uma exceção. Devido à sua doença, Kyle foi removido da corrida de sucessão desde o início. Seu terceiro irmão mais velho, Duque, também não estava envolvido na luta. Lee sabia que sua esgrima e magia eram muito inferiores às de seus irmãos. Leonhart então perguntou sobre o estado atual do cenário de sucessão. O protagonista explicou que foi um duelo entre seu irmão mais velho Abel e seu segundo irmão mais velho Adolph. Com a cerimônia tão próxima, os dois não receberiam quaisquer desenvolvimentos inesperados. Leonhart então perguntou o que aconteceria se fosse descoberto que ele tem grande poder em tal situação. O protagonista ofereceu 2 reações possíveis: ou seus irmãos tentariam trazê-lo para o lado deles ou eles tentariam esmagá-lo. Tanto Leonhart quanto Erciel ficaram surpresos com o pensamento de Kyle. Leonhart apontou que era uma maneira extrema de ver as coisas, mas admitiu que ao longo da história teve alguns casos. O protagonista confirmou que era exatamente isso que ele queria dizer. Lee relembrou o cenário do jogo. Abel era essencialmente bem-humorado e ficaria bem com ele, mas Adolph, por outro lado, definitivamente tentaria eliminá-lo. Desde o início, Adolph estava conspirando para acabar com toda a família. O protagonista explica que, com sua posição atual, tendo acabado de superar a doença e se mostrando promissor para o futuro, ele poderia ser visto como um aliado em potencial.
Mas se não vissem valor nele, o dano seria muito grave. Leonhard pensou por um momento antes de se levantar, observando que os magos muitas vezes escondem suas habilidades para se protegerem. Nesse contexto, Leonhard reconheceu que a estratégia de Kyle fazia sentido. Mas ele lembrou a Kyle que após a cerimônia de sucessão ele teria que relatar tudo a seu pai. O sistema mostrou a favorabilidade de Leonhard em relação a Kyle, diminuindo novamente. O protagonista se perguntou se ele havia atingido o limite de paciência do guarda. Ele sabia que a lealdade de Leonhard atualmente estava com seu pai, não com ele. Não era realista esperar que Leonhard o apoiasse incondicionalmente neste momento, mas ainda assim ele estava em uma situação melhor do que antes. O protagonista sorriu para si mesmo pensando que mesmo que Leonhard ainda não concordasse totalmente, ele acabaria fazendo Leonhard segui-lo. Ele olhou para o guarda por trás com uma determinação confiante, quase misteriosa, pensando que iria ter um bom aliado. Leonhard de repente sentindo calafrios virou para olhar para Kyle e perguntou se ele estava realmente falando sério sobre se tornar um bruxo. O protagonista momentaneamente confuso responde que sim. Ele perguntou se não seria uma coisa boa para a renomada família Selterion conhecida por sua esgrima ter um bruxo habilidoso entre eles. Leonhard sorriu suavemente, uma mistura de orgulho e compreensão em sua expressão. Ele disse a Kyle que seria realmente bom. Isso surpreendeu-lhe. O guarda fala alegremente que seu pai ficaria feliz em ouvir sobre seu progresso. O sistema exibiu uma notificação mostrando que a favorabilidade de Leonhard em relação a Kyle havia aumentado em 30. Ele mal podia acreditar no aumento na favorabilidade e se perguntou se era devido à conversa recente. Nesse momento Leonhard elogiou a comida de Erciel. A garota respondeu humildemente que era apenas um prato simples e agradeceu. Animado com a favorabilidade, o protagonista especulou que comer junto com Leonhard poderia ser a chave para ganhar seu favor. Não querendo perder a oportunidade, ele docemente sugeriu que Leonhard deveria comer com ele em seu quarto de agora em diante, mas o guarda mencionou que poderia comer no dormitório. Lee gritou que era uma ordem. Mais tarde naquela noite o protagonista estava cercado por livros ocupados desenhando símbolos no papel. Ele refletiu sobre o método de ativação mágico do jogo que resultaria em ativação rápida e imenso poder, mas controlar esse poder era difícil. Ele não entendia completamente por que o método do jogo tornava a magia mais forte, mas era mais difícil de gerenciar. Depois de olhar para os símbolos por um tempo, ele jogou os livros e papéis de lado, decidindo deixar a questão de lado por enquanto. Nosso garoto se acalmou e sentou na frente dos símbolos. Ele sabia que eventualmente precisaria mostrar sua magia, mas o método de ativação da magia padrão neste mundo era lento. Embora fosse difícil de dominar, permitia um controle preciso do poder. De repente uma ideia o atingiu. Talvez ele conseguisse combinar o método de ativação mágica do mundo com o do jogo, tomando o melhor aspecto de ambos. Assim que ele considerou isso, o sistema emitiu um aviso afirmando que uma explosão mágica poderia ocorrer e perguntando se ele queria continuar. O protagonista pulou para trás assustado. Ele então pensou sobre isso e percebeu que, como o sistema pedia confirmação, isso significava que combinar os dois métodos era impossível. Havia apenas um risco. Ele raciocinou que alto risco, alta recompensa, então estava disposto a seguir sem hesitação e clicou sim no aviso. De repente uma forte onda de poder mágico fluiu por seu corpo. O sistema apareceu novamente lembrando de que ele estava tentando combinar dois métodos de ativação e que uma explosão mágica poderia ocorrer. Então mais uma vez perguntou se ele queria continuar. O protagonista, agora animado, clicou em sim novamente. O sistema começou a analisar seu corpo e mostrou a ele que sua compreensão do míssil mágico era muito alta. Ele analisou um caminho eficiente e completou a combinação mesclando os dois métodos dentro de seu círculo mágico. O protagonista observou com admiração enquanto os dois métodos mágicos se combinavam, criando com sucesso uma nova magia. Assim foi criado o feitiço de míssil mágico. O protagonista ajustou a magia adicionando e removendo elementos para refiná-la. O sistema emitiu mais avisos, mas Lee os ignorou e avançou com suas modificações. De repente uma explosão irrompeu, causando danos significativos. Erciel, que estava andando do lado de fora de seu quarto, ouviu a explosão e entrou correndo perguntando se ele estava bem. O protagonista riu sem jeito explicando que estava bem e tinha acabado de praticar magia. Ele tossiu afastando a poeira da explosão. A garota perguntou como a prática de magia havia levado à destruição de uma parede em seu quarto. Lee admitiu timidamente que deveria ter conduzido o experimento do lado de fora.
Esse era exatamente o significado do aviso do sistema. Ele fez uma anotação mental para montar uma oficina de magia adequada com fortes barreiras para experimentos futuros. Nesse momento Leonhard entrou no quarto alarmado com o barulho alto e ficou chocado ao ver a parede destruída. Ele perguntou o que havia acontecido. Lee casualmente disse a Leonard para ajudá-lo a limpar a bagunça, com a qual Leonhard, embora confuso, concordou. Nosso garoto decidiu lidar com o caos primeiro. Ele se concentrou em limpar antes de pensar mais em seus experimentos. No dia seguinte, Erciel estava cozinhando, olhando para a panela e sentindo que algo estava um pouco estranho. Ela se lembrou do comentário recente de Kylie de que seu prato estava um pouco simples. A garota então começou a se preocupar em como consertar o sabor. De repente uma voz interrompeu seus pensamentos. Uma empregada chamada Daisy sorriu calorosamente e comentou que ela poderia dizer que Erciel estava preparando uma refeição para Kylie. A garota olhou para Daisy por um momento e friamente respondeu que era seu trabalho. Daisy rapidamente tentou aliviar a tensão, sugerindo que se o tempero do guisado caísse, ela poderia tentar adicionar uma pitada de noz moscada. Erciel ouviu Daisy explicar que a noz moscada poderia realçar o sabor. Então a encoraja a confiar nela. Erciel acrescentou a noz moscada e mexeu a panela. Depois ela prova e vê que o sabor melhorou drasticamente. Erciel logo perguntou se Daisy era boa em cozinhar e se ela poderia ensiná-la mais. Daisy, ainda sorrindo, respondeu docemente que ficaria feliz em ajudar. Em seguida se ofereceu para ajudar a levar a comida para o quarto de Kylie. Depois disso elas saem da cozinha. Daisy, empurrando o carrinho de comida, perguntou como Kylie estava ultimamente. Ela comentou que tinha ouvido falar que ele havia se tornado muito mais educado e admitiu que ficou preocupada quando Erciel se tornou a empregada exclusiva dele. Temendo que ele pudesse incomodá-la ou tratá-la com severidade, Erciel assegurou que Kylie a tratava bem. Daisy riu, comentando que era bom ouvir isso e que Kylie realmente se tornou mais digno, desde acordar cedo, fazer exercícios e estudar diligentemente. Erciel timidamente concordou, mencionando que Kylie estava trabalhando muito duro ultimamente. Mais tarde, quando Erciel chegou ao quarto de Kylie, ela disse a ele que Daisy havia perguntado sobre ele. O protagonista, curioso, perguntou se isso era verdade. Ela confirmou, relatando que Daisy havia perguntado sobre o que ele estava fazendo e com quem ele estava se encontrando. Kylie perguntou o que ela havia dito a Daisy. Erciel respondeu que ela simplesmente disse que não sabia, pois não achava que deveria revelar nada sobre ele. Ela então perguntou se havia respondido corretamente. Kylie elogiou por lidar bem com a situação, mas disse que no futuro não há problema em responder moderadamente, pois ele não vai conseguir esconder por muito tempo o fato de que superou a doença e aprendeu magia. A garota assentiu, assegurando que manteria isso em mente. Lee então pensou consigo mesmo, surpreso que as coisas já estivessem se movendo tão rapidamente. Ele esperava que alguém agisse primeiro, mas não conseguia acreditar na rapidez com que a situação estava aumentando, especialmente com Adolphe, que parecia estar apressando as coisas. Mais tarde naquela noite, na mansão principal, Renton perguntou se era verdade que Kylie havia superado a forma. Leonhard confirmou, relatando que Kylie agora estava estudando magia por conta própria. O guarda sabia que o protagonista já havia alcançado o primeiro círculo e possuía poder além disso, mas ele decidiu reter alguns detalhes por enquanto, honrando sua promessa ao nosso garoto. Enquanto isso, Renton, ainda incrédulo, lembrou de como a condição de Kylie tinha sido terrível na última vez que o viu. Foi naquela época que levou Renton a ficar tão zangado e duro com seu filho. Kylie, cheio de raiva, gritou com seu pai, perguntando se ele havia escolhido nascer com tal corpo. Ele acrescentou com raiva que Renton deveria ter se livrado dele ao nascer. Isso enfureceu o pai, que chamou Kylie de tolo miserável. Ele então declarou com raiva que fingiria que Kylie não existia e ordenou que ele ficasse trancado em seu quarto. Kylie cerrou os dentes em frustração e gritou de dor. Renton lembrou vividamente daquele momento. Então, voltando-se para Leonhard, ele perguntou quantos anos Kylie tinha. Leonhard respondeu que o garoto havia completado 13 anos recentemente. Renton então refletiu que superar sua doença normalmente exigia um talento excepcional em magia ou esgrima, e esse talento geralmente se manifestava por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Renton perguntou se já houve casos de superação da doença no final dos 13 anos. Leonhard admitiu que não tinha certeza, mas confirmou que Kylie realmente havia superado e que ele tinha visto pessoalmente o garoto usando magia. Renton ficou sem palavras com a revelação, imaginando se era realmente um milagre. Depois de uma pausa, ele perguntou a Leonhard se ele achava que deveria ver Kylie.
O guarda, sentindo sua hesitação, pergunta se ele queria encontrar o filho. Renton gaguejou explicando que Kyle provavelmente ainda se ressentia dele, mas o guarda respondeu que Kyle havia realmente dito que queria falar com Renton pessoalmente. Na manhã seguinte, Leonhard se aproximou de Kyle, se oferecendo para transmitir qualquer coisa que ele quisesse dizer a seu pai. O protagonista discordou, insistindo que precisava encontrar Renton pessoalmente para conversar. Leonhard lembrou que ele ainda estava em prisão domiciliar e não poderia deixar o anexo sem a permissão de seu pai. Lee reconheceu isso, explicando que era exatamente por isso que havia trazido o segredo à tona. Ele então ordenou que Leonhard informasse a seu pai que ele realmente queria vê-lo. O guarda foi pego de surpresa pela intensidade do pedido. Não vendo resposta, o protagonista recorreu a um pedido fofo. Leonhard, visivelmente desconfortável com o tom de Kyle, concordou relutantemente, observando para si mesmo que o protagonista não parecia guardar nenhum ressentimento em relação ao pai. Mais tarde, Leonhard entregou a mensagem a Renton e ele ficou animado, perguntando ansiosamente o que Kyle havia dito sobre ele. Leonhard limpou a garganta e respondeu que Kyle realmente queria se encontrar com ele pessoalmente. Renton Selterion é o chefe da prestigiosa família de esgrima que protegeu a fronteira de monstros por gerações. Ele é um dos 5 mestres espadachins do continente, pai de Kyle. Nesse momento, o protagonista estava na mansão principal. Enquanto encarava o retrato, ele notou suas mãos tremendo e a percepção o atingiu. O corpo de Kyle ainda se lembrava do medo e ressentimento em relação a seu pai. O protagonista, que possuía o corpo de Kyle, sentiu que tinha uma história dolorosa entre eles. De repente, uma memória o atingiu. A cena muda para o passado quando Renton apontou uma espada de treinamento para Kyle, gritando com ele, perguntando por que ele ainda não estava segurando sua espada. Renton pergunta com raiva se ele realmente é o filho da renomada família Selterion. Kyle, enfraquecido por sua doença, chorou tremendo enquanto tentava explicar que era muito difícil para ele. Mas o pai, furioso, gritou que não podia acreditar que tal fraqueza existisse em sua família. O homem disse a Kyle que ele era totalmente inútil para a família. Kyle ficou arrasado, perguntando a si mesmo se ele era realmente inútil. O garoto desesperadamente implorou ao pai que não o abandonasse. A memória dolorosa ressurgiu quando o protagonista olhou para o retrato, mas ele se acalmou porque sabia que a memória pertencia ao dono original do corpo, que agora também era sua memória, desde que sua alma e a de Kyle se fundiram. O peso emocional do medo e da dor de Kyle foi totalmente transmitido para Lee, mas o atual Kyle não era mais o mesmo covarde que costumava ser, porque agora ele também era Lee, um adulto com força de espírito para enfrentar isso. Ele jurou a si mesmo que provaria o valor de Kyle Selterion. Momentos depois, o protagonista fica de frente com Renton. O homem perguntou se ele tinha algo a dizer. Lee respeitosamente se dirige a ele como Marquis. Renton foi pego de surpresa pela formalidade porque Kyle sempre o chamou de pai. E essa mudança repentina o deixou inseguro sobre as intenções de Kyle. Renton lembrou que ele havia recebido ordens de não sair de seu quarto sem permissão, embora tivesse sido concedido o uso da biblioteca devido ao seu estudo silencioso. Mas se Kyle causasse mais problemas, a punição iria além da prisão domiciliar. Renton perguntou se ele entendia a gravidade de suas palavras. O protagonista sentiu seu corpo tremendo novamente. O medo e a desconfiança em relação a Renton ainda persista. Não foi surpresa dado o problema que o Kyle anterior havia enfrentado. Além disso, o status de Renton como um dos 5 mestres da espada no continente era inegável. Nesse momento, o protagonista ativou sua percepção e não conseguiu acessar nenhuma informação sobre Renton. Em vez disso, exibiu uma mensagem indicando que Renton era um oponente formidável. O protagonista queria avaliar a favorabilidade do homem, mas parecia que seria impossível por enquanto. Ele percebeu que não havia outra opção a não ser resolver essa situação por meio de negociação. Kyle respeitosamente respondeu que entendia sobre as regras e explicou que era exatamente por isso que havia solicitado uma reunião por meio de Leonhard. Renton lembrou como Kyle costumava perder a paciência e argumentar a menor provocação. Agora o tom condenador e respeitoso de Kyle surpreendeu. O protagonista concordou e admitiu que havia causado muitos problemas e dores de cabeça para seu pai no passado. Ele então fez algo que Renton nunca esperava. Ele respeitosamente se desculpou por seu comportamento passado, assumindo total responsabilidade e prometendo que mudaria agora. Renton ficou tão atordoado com o que estava ouvindo que se levantou da cadeira. Ele mal podia acreditar que Kyle, que sempre culpava os outros e fazia birras, agora estava se desculpando. Renton ia falar algo quando o protagonista mencionou que tinha mais uma coisa a dizer.
Ele queria propor um acordo. O pai, estreitando os olhos, perguntou o que Kylie queria dizer com um acordo. O protagonista respondeu que ele deve ter ouvido falar sobre sua superação sobre a doença. Renton reconheceu isso, mas admitiu que era difícil acreditar que uma coisa tão milagrosa pudesse realmente acontecer. Lee concordou e, sem hesitar, liberou o poder mágico de sua mão, chocando seu pai. Em seguida, ele se dirigiu a Renton formalmente para provar ainda mais seu ponto. Ele liberou mais magia, espalhando o aura ao redor. O pai inicialmente ficou cético mesmo depois de ouvir o relatório de Leonhardt, mas agora não tinha escolha a não ser admitir a verdade. Ele podia sentir o fluxo de mana de Kylie. O protagonista continuou explicando que ele só continuaria a ficar mais forte. Ele observou que todos sabiam que os magos que superam a doença têm um potencial excepcional, e não demorou muito para ele chegar ao primeiro círculo por conta própria. Ele então perguntou se não seria benéfico para sua família produzir um mago habilidoso de sua linha direta, mesmo que Renton fossem conhecidos pelo esgrima. Ele propôs que, se a família o apoiasse a se tornar um grande mago, ele usaria suas habilidades para o benefício da família Selterion. O protagonista prometeu se tornar um ativo poderoso, ajudando a família a se elevar acima de todas as outras no país. Ostentando esgrima e magia, ele então perguntou ao pai o que ele achava da ideia, apontando que o negócio beneficiaria tanto a família quanto a si mesmo, sendo um investimento valioso. Lee sabia que a vida era uma questão de dar e receber. A maneira mais rápida de ganhar o favor de alguém era mostrar o que ele poderia oferecer. Ele também estava bem ciente de que Renton valorizava os ganhos e a honra da família acima de tudo. Simplesmente apelar para os laços familiares não seria suficiente para persuadir seu pai. Renton era conhecido por tomar decisões frias em nome da família, mesmo que parecessem duras. No passado, Kylie passou por mãos bocados dada a natureza de seu pai. Esses truques nunca funcionaram em Renton. Eles sempre saíram pela culatra. Mas agora o protagonista entendia que eles poderiam cooperar se seus interesses se alinhassem. Mesmo que seu relacionamento permanecesse tenso, era assim que os adultos lidavam com as coisas. Enquanto isso, Renton ficou em silêncio enquanto olhava para Kylie. Ele se perguntou se este era realmente o mesmo Kylie que ele conhecia, o menino que antes causava tantos problemas se tornou alguém que podia fazer propostas racionais e calculadas.